Tudo bem, queridos alunos? Espero que todos estejam bem e a família de vocês também. Estamos aqui para ver a nossa nova remessa de atividades, tá? Que vai falar sobre área de superfície quadrada e raiz quadrada de um número natural. No decorrer, dessa aula aqui, vocês vão entender o porquê desses dois conteúdos. Então, vamos começar aí com a situação problema, contando sobre um bairro, que é um espaço cultural, onde os alunos têm aula de teatro, danças e outras atividades artísticas e culturais. Nesse espaço, há uma sala quadrada, com lados medindo 5 metros. Então, a imagem que eu vou mostrar depois é uma representação dessa sala, quando vista de cima, e está dividida em quadrados, cujos lados medem 1 metro. Você consegue determinar quantos quadradinhos compõem a superfície dessa sala? Nessa nossa imagem, nós temos os quadradinhos, que lá dizia que cada um tem 1 metro. Então, se cada um tem 1 metro, nós temos 5 metros de um lado e 5 metros de outro. Lembrando que quadrado é uma figura plana que possui os lados iguais. E que para calcular a área do quadrado, a gente calcula sempre lado multiplicado por lado. Mas como nós estamos trabalhando com potenciação, nós vamos usar a fórmula lado elevado ao quadrado. Como esse aqui nós temos o lado medindo 5 metros, então vai ficar 5 elevado ao quadrado, que é 5 multiplicado por 5, que é igual a 25. Sempre ali a gente viu que nós temos uma unidade de medida, que está em metro. Então, aqui em área, nós vamos colocar metro quadrado. Se essa unidade de medida tivesse centímetro, aqui a unidade de medida de área seria centímetros quadrados. Se fosse quilômetros, quilômetros quadrados. Então, sempre tem que observar qual é a unidade de medida que está ali, para colocá-la ao quadrado. Se não tem unidade de medida nenhuma, não é necessário colocar. Um outro exemplo. Nós temos um quadrado aí que tem 8 centímetros de lado. E nós queremos calcular a área. Já sabemos que a área sempre vai ser lado elevado ao quadrado. Então, nesse caso, vai ser 8 elevado ao quadrado, que é 8 multiplicado por 8, que é igual a 64. Centímetros quadrados, por quê? Porque ali a unidade de medida que se encontra é centímetro. Então, espero que vocês entendam que para calcular a área sempre vai ser, do quadrado, sempre vai ser lado elevado ao quadrado. Assim, vocês vão conseguir fazer as demais atividades que se encontram nessa remessa. Agora, então, vamos para a nossa raiz quadrada de um número natural. Já estamos vendo a relação, quadrada. Então, vem lá do nosso quadrado, que tem lados iguais. Então, sempre vamos pensar aqui naquela situação lá. São lados iguais, então tem que ter duas medidas iguais para descobrir qual seria, nesse exemplo, a raiz quadrada de 49. 7, porque 7 multiplicado por 7 é 49. Então, lembre sempre, medidas iguais. Então, tem que pensar sempre o mesmo número duas vezes. Que nem de 225, vai ser 15, porque se eu fizer 15 multiplicado por 15, 225. Outro exemplo aqui, nós temos 144, que vai ser 12, porque 12 multiplicado por 12, 144. Então, pensam sempre assim, para calcular a raiz quadrada de um número, sempre eu tenho que pensar um número que multiplicado duas vezes ele dá aquela resposta. Vamos dar um exemplo, se fosse 4, vai ser 2, porque 2 vezes 2 é 4. Se fosse 36, vai ser 6, porque 6 vezes 6 é 36. Sempre pensam nisso. Então, já vimos a relação aí do quadrado. Ver uma situação, problema envolvendo a área. Então, vocês estão observando que a raiz quadrada é a operação inversa da potenciação. Então, se lá nós calculamos lado ao quadrado, descobrir uma área, então se eu quero descobrir o lado, vou fazer a operação inversa com a raiz quadrada. Então vamos ver aqui, nessa situação problema. No município de Quadrado, os moradores de um bairro decidiram construir e cultivar uma horta comunitária para incentivar e educar as pessoas
a respeito da saúde por meio da alimentação saudável. A horta, claro que é quadrada, é uma área de 900 metros quadrados. Qual seria o comprimento dessa horta? Então, nós temos a horta aqui. Onde está plantado aí estão 900 metros quadrados. E eu quero descobrir qual seria o lado. Então, nós estamos vendo, ó, metro quadrado, vem de área. Então, como é que eu vou fazer para descobrir o lado? Usando a raiz. Lá a gente tinha para calcular a área, que a área era elevar o lado ao quadrado. Então, agora a gente vai ver que aqui, para calcular o lado, vai ser sempre a raiz quadrada desse número que a gente tem. Nesse caso, 900. Então, pensam, qual é o mesmo número que eu multiplico 2 vezes que dá 900? 30, porque 30 multiplicado por 30 é 900. Então, já vimos aqui que o comprimento do lado dessa horta é de 30 metros. Então, vocês vão ler com atenção e vão sempre lembrar que para calcular a área, L ao quadrado. E para calcular o lado, sempre vai ser a raiz quadrada do número que a gente quiser. E verem isso. Então, peço para vocês lerem com atenção as atividades, resolver na folha, no verso ou em outra, para colocar anexo ali, grampear. Faço sempre os cálculos, quando sempre necessários. Por quê? Porque daí eu consigo também entender o raciocínio de vocês. Cuidem-se muito, né? Importante usar máscara, lavar bem as mãos, cuidem de vocês, dos familiares de vocês. Outra coisa, 1000 beijos para vocês todos, com muito carinho, professor Isimarta. E outra coisa, se precisarem de ajuda, entrem em contato comigo pelo WhatsApp. Ficarei muito feliz em ajudar vocês para vocês conseguirem fazer todas essas remessas e todas essas atividades. Abraços a cada um.